Estamos de volta com A Casa é Sua e, gente, julho chegou. E com ele uma campanha que tem chamado a atenção de muitos pais. O Julho Laranja. Esse movimento que nasceu em 2019 com o objetivo de alertar sobre a importância de cuidar da saúde bucal das crianças desde cedo. A ideia é simples, mas poderosa. Prevenir hoje para evitar problemas lá na frente. E durante todo esse mês, a ortodontia vira assunto nas redes sociais, nas escolas e claro que aqui na nossa programação também, porque quando a gente fala de saúde dos dentes, não é sobre sorriso bonito, não é sobre apenas sorriso bonito, né? É sobre qualidade de vida, respiração, fala e até autoestima. E para explicar melhor tudo isso e também desmistificar algumas dúvidas, eu converso aqui com uma especialista no assunto. Isso mesmo, doutora Maria Fernanda Martins Ortiz Poço, ortodontista. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão importante, em que requer uma mudança de mentalidade, de uma cultura que é facilmente já aceita, amplamente difundida. Então, é uma mudança que só pode ser fundamentada com informação, com pesquisa, com ciência, para que as pessoas adquiram esse novo conhecimento. Certo, com conscientização, Exato. doutora? Vamos começar pela idade, doutora? Já quero perguntar, a partir de qual idade os pais devem levar a criança para a primeira avaliação com um ortodontista? Então, isso é o mais importante a respeito da campanha do Julho Laranja, que foi instituída em 2019. Hoje já faz parte de campanha do Calendário Nacional de Saúde. E o mais importante é que as famílias deixem de lado aquela noção que a maior parte ainda possui de que deve-se procurar uma avaliação ortodôntica quando o último dente de leite ou temporário cai ou esfolia. Na verdade, o ideal é buscar uma avaliação ortodôntica de crescimento facial logo que cai o primeiro dentinho de leite entre 5 e 7 anos de idade. Então, essa é a idade ideal. Nós temos todo um arsenal muito vasto de intervenções que nós podemos realizar para fazer com que essa face cresça de forma harmônica. Então, é importante que as famílias também saibam e entendam que quem avalia o crescimento geral da criança é o pediatra. Mas quem vai avaliar como o rosto, a face do filho vai crescer é um ortodontista. Mas ele precisa dessa janela de oportunidade para fazer um acompanhamento e intervir de forma mínima quando oportuno. Certo, doutora. E quais são os principais problemas ortodônticos que podem aparecer na infância? Os principais problemas que nós temos relacionados à mordida diretamente são a mordida aberta anterior, muito relacionada a hábitos de sucção não nutritivos, como a sucção de polegar e chupeta, sendo que do polegar gera um problema muito mais grave, Então, se não houver jeito de impedir, porque realmente a sucção é um reflexo muito natural, o ideal é introduzir uma chupeta ortodôntica e remover oportunamente. Então, até os 4 anos seria o ideal, 2 anos seria perfeito, Mas quanto mais tempo demore-se para fazer essa remoção, pior a má oclusão, os problemas oclusais. Então, a mordida aberta anterior é muito fácil de ser reconhecida, qualquer clínico geral pode reconhecê-la, qualquer odontopediatra. Depois, as mordidas cruzadas, que também são advindas principalmente desses hábitos e da respiração bucal. Então, o ortodontista, na idade oportuna, vai poder identificar quando uma criança está com uma ruptura do equilíbrio muscular. Então, a criança ela precisa ter o selamento labial, ela precisa fechar os lábios. Se ela mantiver esses lábios o tempo todo entreabertos, dormir de boca aberta, alguma intervenção da parte respiratória tem que ser tomada, Tem que ser... Deve-se procurar um otorrino, para que faça essa ajuda, uma fonoaudióloga. Então, o ortodontista vai conseguir identificar e fazer o direcionamento da família. Certo, doutora. E como que os dentes desalinhados podem afetar na infância?
Quando você tem uma mordida cruzada, uma mordida aberta, geralmente vai estar associado a uma falta de espaço. Havendo a falta de espaço, vai haver o desalinhamento dentário, né? E esse desalinhamento pode gerar insatisfações com a autoestima, problemas de bullying na escola, né? Então é bastante frequente, é bastante comum, isolamento, solidão, tristeza, né? Então uma autoestima rebaixada, ela afeta diversos níveis sociais da criança. Além da autoestima, nós temos outros aspectos também, como a qualidade do sono. Um paciente que respira pela boca tem déficit atencional na escola, o que também rebaixa muito mais a autoestima dele. Então, nós estamos falando do Júlio Laranja como um item para a qualidade de vida, né? Qualidade de mastigação, de fala. Então, quando nós temos a mordida aberta anterior, por exemplo, a criança não consegue deglutir naturalmente sem usar a musculatura ao redor da boca, né? Então, ela interpõe os lábios aqui, muitas vezes, se a mandíbula está muito para trás, ou ela interpõe a língua. Sim. Quando a mordida está aberta, porque senão vai haver a expulsão do alimento. Então, uma série de fatores sequenciais em cascata vão se associando e agravando a maloclusão, deixando-a cada vez comprometendo mais funções. Então, mastigação, fala, até a digestão fica comprometida quando a mastigação é de baixa qualidade. Olha isso, gente. Nós falamos já dos principais problemas que aparecem, né, diante de crianças, mas cada idade, por exemplo, 7 anos, criança com 7 anos, geralmente você pode ver um certo tipo de problema ou não? Aos 5 anos, nós já conseguimos identificar um problema muito importante, que nós chamamos de classe 3. Então, aos 5 anos é a janela de oportunidade perfeita, entre os 5 e 7, para já usarmos aparelhos expansores com protração maxilar, trazer essa mandíbula para frente, porque a criança já vai apresentar a mordida cruzada anterior. Sim. E se nós não descruzarmos essa maxila, que para de crescer muito cedo, aos 12 anos, justamente quando está finalizando a troca dos dentes temporários, nós perdemos a chance de corrigir esse posicionamento ortopédico, né, maxilomandibular, da maxila e da mandíbula, e depois, muitas vezes, um paciente desse acaba precisando de uma intervenção muito complexa na fase adulta. Uma cirurgia ortognática que envolve um procedimento amplo, que precisa ser realizado em centro cirúrgico. Então, realmente, a intervenção aos 5 anos para a classe 3, ela é o padrão ouro da literatura e das pesquisas ortodônticas. Outras masoclusões, nós podemos iniciar um pouquinho mais tarde, como, por exemplo, aos 8 anos, tratamento de mordidas cruzadas posteriores, retrusões mandibulares. Mas o importante com a avaliação dos 5 anos é que o ortodontista vai poder orientar a família para tirar, por exemplo, um hábito de sucção de polegar, sim, um hábito de sucção de chupeta que se prolongou, avaliar a respiração, já pedir uma intervenção ou uma avaliação de otorrino ou de fono. Então, uma série de orientações devem ser feitas bem precocemente, muitas vezes antes da intervenção ortodôntica. Então, esse acompanhamento de crescimento é essencial que se inicie o quanto antes, né? Em torno de 6 anos de idade, o ideal 5 anos. Certo, doutora. E quanto tempo, em média, dura um tratamento ortodôntico infantil? Em média, de 1 ano, 12 meses a 20 meses, é uma intervenção curta, depende da complexidade, né, dos problemas que já se apresentam ali. Então, é a ortodontia de mínima intervenção, que reduz estresse, sofrimento da criança, requer menos tolerância, tem muito mais participação da família para que a criança tolere pouco tempo de tratamento. E às vezes você reduz uma finalização na adolescência ou você elimina a necessidade de uma finalização na adolescência, em 38% dos casos, de acordo com as pesquisas. É bastante, é quase 40%. Bastante. Né? É bastante. Olha só, nós ouvimos falar muito sobre bruxismo, né? Tanto em adultos, muito em adultos culturalmente. Sim. Mas a gente estava até aqui batendo um papo nos bastidores, gente, e eu até falei, né? Crianças também podem desenvolver?
Sim, as crianças são mais acometidas por bruxismo, inclusive, do que adultos. Olha isso. Há uma tendência de redução conforme vai havendo crescimento, mas em algumas crianças esse hábito persiste. Está muito correlacionado com a respiração bucal. Então, quando a criança respira pela boca, ela não tem uma qualidade de sono muito boa. Então, a boca fica muito ressecada, as gengivas ficam ressecadas. Essa criança muitas vezes tem ou hipopneias ou apneias, ou ela tem microdespertar. E esse microdespertar gera uma tensão na criança, esse sono fica agitado, ela muda de posição e ela range e aperta. Então, quando nós vemos uma criança com bruxismo, precisamos investigar a respiração, procurar sanar o problema, buscar tratamento, né? Então, muitas vezes é uma hipertrofia de adenoide ou tonsilas palatinas, ou é um quadro alérgico mais grave, mas que requer um tratamento. Olha né? isso. E olha, senhora, contando, né, relatando tudo isso, a gente já pode observar que respirar pela boca, mamãe e papai que está em casa, né, nos acompanhando, não é normal, né, doutora? Não, respirar pela boca, a criança que dorme de boca aberta, que respira pela boca, que ronca, não é normal. O ronco não é normal em crianças. Precisa de investigação, precisa de intervenção. Para que haja boa qualidade de sono, boa oxigenação cerebral, um nível atencional na escola normal, né? Então, déficit de atenção, outros transtornos comportamentais podem ser gerados por uma qualidade de sono ruim. Uma criança muito hiperativa, né? Então, no adulto, o sono ruim gera muita irritabilidade, sonolência. Na criança, além da irritabilidade, a hiperagitação. Certo. Né? Então, muitas crianças que são diagnosticadas com TDAH, por exemplo, podem estar respirando muito mal para dormir. Para dormir. Olha, a senhora já falou aqui falando de sucção, né? Falou da chupeta, falou do dedo. E, na verdade, eu trago um mito ou verdade, né? Fatores como roer as unhas, morder o lápis, é ou não prejudicial à saúde bucal? Sim, principalmente porque gera desgastes dentários, né? Assim como o bruxismo. Então, o bruxismo pode gerar desgastes muito importantes que merecem uma intervenção. Então, nós temos alguns dispositivos ortodônticos para os desgastes muito acentuados. E roer as unhas ou roer lápis vão trazer desgaste de um tecido que nós não temos como repor com a mesma qualidade. Sim. Então, o esmalte é o tecido mais duro do nosso corpo. Eu falo para os pacientes que são conjuntinhos que têm que durar para a vida toda, né? Principalmente os permanentes. É como ter um par de sapato que tem que durar a vida inteira, tem que cuidar muito bem. Sim. Então, não pode acontecer nada com os dentes, com os olhos, com a nossa audição, porque muitas vezes não temos como reparar, como recuperar. Então, é um tecido muito precioso e nós usamos muito, né? Alimentamos 3 vezes ao dia, né? Nós comemos várias vezes ao dia. Então, nada pode acontecer com essa estrutura tão preciosa, importante para a alimentação, para a comunicação, para a estética, para um sorriso, né? Para obter um emprego, né? Então, o sorriso é importante, ele é essencial para a qualidade de vida. Certo, doutora. E agora, quais são os riscos, na verdade, né, de adiar ou ignorar o tratamento ortodôntico precoce? Tem vários os riscos, mas tem aqueles também que são principais, né? Os principais são um tratamento ortodôntico muito complexo e muito prolongado na adolescência, né, que é a queixa de muitos pais em relação à ortodontia. Meu filho ficou muito tempo de aparelho. Sim. Né? Então, essa é uma queixa justa em relação ao tempo de tratamento e os problemas estão muito mais graves. Então, por exemplo, um canino que não esteja bem direcionado na sua trajetória eruptiva não vai romper naturalmente. Então, tem todas as características de um dente que será potencialmente retívido, né? E que vai precisar de uma cirurgia para colar uma peça ortodôntica para que se faça um tracionamento. Quando ele é diagnosticado entre os 8 anos e meio e os 11 anos, com procedimentos simples, nós conseguimos que essa trajetória eruptiva seja corrigida, né? Corrigir o GPS do canino, para que ele irrompa na cavidade bucal sem nenhuma intervenção mais difícil, mais prolongada. Então, tracionamentos de caninos, por exemplo, estão entre os tratamentos mais prolongados e mais complexos e de prognóstico não muito favorável em ortodontia. Então, se nós pudermos evitar
esse tipo de transtorno na vida de um adolescente, na vida de uma família, né? Esse estresse, até para o profissional é muito menos estressante. Sim. Então, ele tem benefícios em todos os aspectos, inclusive como economia de recurso, né? Então, muito mais barato, né? Um investimento que faz muito mais sentido. Com certeza, doutora. E olha, para muitos pais, né, igual a gente estava falando nos bastidores, culturalmente, né, ou às vezes até falta de informação, mas muitas pessoas acreditam que apenas adolescentes devem usar aparelho, né? Na sua trajetória, na sua experiência, o que você tem a dizer sobre isso, né? Quais são os tipos de aparelhos e se podem ser indicados para criança? Nós temos um arsenal bem vasto, né, que pode ser escolhido junto com a família. Então, o valor da liberdade hoje é muito respeitado na ortodontia. Então, vai se discutir com a família qual é o perfil daquela criança e daquela família, que tipo de aparelho ela gostaria. Um removível ou um fixo, qual que seria mais indicado, dependendo da complexidade do caso, da amplitude do problema. Então, tudo isso vai ser conversado de acordo com essa primeira avaliação. Logicamente que são aparelhos muito mais simples do que o que nós usamos no final da adolescência, de menor custo, né? Então, nós temos uma infinidade de aparelhos ortodônticos e ortopédicos, né? Porque, na verdade, quando a gente atua na infância e na adolescência um pouco menos, né? Nós temos um resultado menos amplo em relação à ortopedia maxilomandibular, mas principalmente na fase da infância, isso é obtido com muita tranquilidade, muita facilidade. Então, se você tem um rosto que está crescendo de uma forma desarmônica, que tem uma herança familiar de um crescimento não muito favorável, dependendo dessa herança, esse paciente não pode respirar pela boca. Sim. E alguém precisa contar isso para a família. Olha, a gente precisa fazer uma intervenção de respiração aqui e ortodôntica para que o seu filho tenha uma face com harmonia, cresça de forma harmônica. Tá certo, doutora. E olha, tem alguma tecnologia, né, alguma novidade, algum tratamento hoje que é válido a gente ressaltar para os pais que estão em casa, né? Porque às vezes a gente já vem naquele conhecimento de cada equipamento já da ortodontia. Mas às vezes fala, Mari, olha, chegou nós temos essa novidade, já chegou, como que tá? Eu acho que a tecnologia que melhorou mais a qualidade de atendimento para as crianças é a possibilidade do escaneamento intraoral. Isso elimina a necessidade de moldagem em relação a uma série de procedimentos para confecção de aparelhos, né? Então, isso realmente é fantástico. O momento da moldagem, muitas vezes, é um momento que traz alguma tensão. Então, realmente, poder realizar o escaneamento é fantástico, né? Nós temos também outros tipos de aparelhos que também vêm dessa tecnologia de CAD/CAM, né, e aplicada à odontologia, que seriam os alinhadores estéticos, né? Os alinhadores são fantásticos, tem muita tecnologia envolvida e você precisa eleger junto com a família se você gostaria de um aparelho fixo ou de um aparelho removível. É lógico que eles têm algumas limitações, mas também só cresce o número de pesquisas elogiando a efetividade do aparelho quando é bem indicado. Então, o importante é pensar na indicação e contraindicação de cada aparelho e no perfil do paciente, para escolher aquilo que realmente vai ser melhor para aquela criança. Tá Então, certo. precisa de uma avaliação carinhosa, minuciosa, com tempo, né? Então, quando a criança chega aos 5 anos, você tem tempo, né, de resolver com a família, né, com calma, com bastante moderação. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer pela presença, pelo carinho, né, com a nossa audiência, com as crianças. Eu que agradeço, também. né? A gente estava aqui conversando nos bastidores e tem até uma novidade para a gente contar para os nossos sul-mato-grossenses, não é isso mesmo? É verdade. É uma notícia bastante recente, da semana passada. Quando eu soube, eu até fiquei achando, olha, melhor não divulgar muito, porque é tão grande a notícia, né, para nós aqui no Mato Grosso do Sul, que o meu receio é que seja algum engano, mas na verdade não foi. Então, eu terei o privilégio de ser agraciada com o primeiro título para uma mulher residente, cidadã do Mato Grosso do Sul, pela Academia Brasileira de Odontologia. Olha Nós só isso. temos um representante na Academia Brasileira de Odontologia, que é um homem de Campo Grande. Então,
para Três Lagoas e para a odontologia de Três Lagoas é um marco importante, eu me sinto muito honrada, é uma distinção preciosa e que valoriza muito a nossa odontologia, que é de ponta, né? Então, nós temos aqui centros de radiologia de primeiríssima linha, profissionais de primeira, um curso de odontologia recém-criado, mas que tem nota 4 pelo MEC. Então, foi muito bem avaliado por ser um curso estreante. Então, nós temos, Três Lagoas tem uma odontologia de primeira linha. Tá certo, parabéns mais uma vez, né? Nós ficamos muito orgulhosos, né, dessa conquista, né, dessa trajetória também. Nós mulheres, então, ficamos mais felizes ainda. Nós não temos mais tempo, nosso diretor já está gritando aos meus ouvidos, mas olha, muito obrigada mais uma vez, doutora, e as portas estarão sempre abertas. Eu fico à disposição, é sempre uma alegria muito grande quando vocês me convidam para estar aqui com vocês. Ah, não, a gente vai convidar sempre. E eu espero que tenha contribuído com quem nos está assistindo. E se quiserem, sigam o Júlio Laranja, né, nas redes sociais, no Instagram. Vocês vão achar sempre o mascote, o Julito. Né? Então, uma campanha muito alegre, muito divertida e muito acessível. Muito obrigada, doutora. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já.